Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. Hoje vamos falar do segundo capítulo da parte Mitos do Segundo Sexo. E neste capítulo, basicamente, a Simone de Beauvoir vai esculachar vários machos escritores. Então eu acho que vocês vão gostar, assim, resumindo, né, basicamente o que é esse capítulo. Acabou, gente, esse foi o episódio. Obrigada por ouvirem, Tchau, esse foi o episódio mais curto do nosso podcast. Mas antes, eu tenho uma grande novidade pra vocês. Vocês sabiam que agora é possível apoiar o nosso podcast financeiramente sem gastar nada? Uau! Como assim, Letícia? Bom, claro que a gente ainda tem a nossa campanha no Apoia-se. Você pode entrar lá, selecionar um valor para nos ajudar com o nosso trabalho. Isso a gente sempre vai ficar muito gratas, obviamente. apoia.se/pessoalpolítico, entra lá, tá? Ok? Nos dá um dinheirinho. Mas além disso, nós também estamos na plataforma chamada Orelo, que é a primeira plataforma de podcasts que paga criadores de conteúdo. Sim, gente, porque as outras plataformas, sim, essa aí que você está usando agora para nos ouvir, provavelmente, ela não paga, né, os criadores de conteúdo. Eu não sei se todo mundo sabe isso, mas independente de quantos plays a gente tem, de quantos seguidores a gente tem, não recebemos um centavo. Mas com a Orelo isso é diferente, é um aplicativo novo brasileiro, né, desenvolvido por brasileiros, que foi feito justamente para pagar os criadores de conteúdo. Então não é muito, claro, são só alguns centavinhos por plays, mas nos ajuda bastante se vocês forem escutar por lá. Então esse é o momento que você para de escutar, né, no tocador que você está escutando e baixa o aplicativo Orelo e faz o seu cadastro. E você não paga nada, e a gente ganha alguns centavinhos por play. E se você quiser pagar a versão premium deles, porque, enfim, né, assim como essa outra plataforma que você está ouvindo, que a gente provavelmente sabe qual também existe uma versão premium. Mas ele é só, acho que R$6 por mês, se eu não me engano. E se você usar o cupom ORELO, @o pessoal é político, tudo em letra maiúscula, você ganha um mês de graça para experimentar a plataforma no Premium, e a gente ganha um dinheirinho também quando você usa o nosso cupom. Então, se você quiser nos apoiar criadores de conteúdo no geral, já tem vários podcasts que estão sendo upados lá, né? Claro que ainda não tem todos, porque ele é muito novo e tudo mais, mas já tem bastante gente indo para lá, ele já tem várias produções originais deles também, que eles estão apostando bastante. Enfim, é uma novidade muito legal. Se você não quiser mudar o lugar que você está ouvindo, tudo bem também. Mas se você puder e você quiser, a gente agradece muito. E essa era a minha novidade no momento. Sim, gente, é incrível. Eu comecei a ouvir também todos os meus podcasts, os que já estão lá, né? Eu tô começando a criar esse hábito mesmo de ouvir pelo Orelo, porque é um hábito só, gente. É só um outro aplicativo, entendeu? Você só abre um outro aplicativo, mas no fim dá na mesma, pras pessoas que ouvem, né? Então, realmente, são pequenas mudanças que pra gente, que é criador de conteúdo, adianta bastante, né? Muda bastante. E também é muito massa que eles estão aí fazendo essa parceria com a gente, até deram esse código aí, esse cupom pra gente, porque eles entraram em contato comigo e com a Letícia pra falar sobre isso, porque a gente colocou o podcast lá bem no início e tal. Então tá sendo muito massa, gente. Quem quiser, quem puder, considere trocar para a Orelo. E a plataforma é bem recente, eles também me falaram de várias novidades que vão vir por aí. Sim. Então vai ter a opção web também, porque hoje em dia só tem para celular, né? E vão ter várias coisas aí, vai ter a opção de fazer lista, de fazer playlist. Por enquanto ela tá bem basicona, mas a ideia é que ela vire aí uma super plataforma, muito legal. Sim, gente, a gente tá muito felizes mesmo com essa parceria com a Orelo aí, então considerem, galera, porque eu sei que são coisas que pras pessoas também... Enfim, a maioria das pessoas não sabe, né, essa questão de que os podcasters não recebem nenhum centavo pelo que a gente coloca aí nas plataformas. Até uma vez a Letícia perguntou no Twitter, acho que era, e no Instagram também, a maioria das pessoas não fazia ideia dessas questões aí, então
eu acho sempre importante a gente falar. E bom, agora voltando pro livro, né, aquilo que a gente fala sempre, vocês vão passar raiva junto com a gente. Porque a Simone, ela vai analisar vários autores famosos daquela época, na França, né, gente, claro, com esse contexto, assim, alguns dos autores são ingleses, mas é isso, França, Inglaterra e tal. E ela vai mostrando como cada um escrevia sobre as mulheres, e todos, obviamente, de forma bem machista e misógina, né, porque é o que era de se esperar. E antes da gente começar, eu acho muito interessante dizer que quando eu li o livro, eu acho que quando a Letícia leu também, a gente ficou bem confusas, né? Porque... gente, eu odiei esse capítulo na primeira vez que eu li, pra falar bem a verdade. Sim. Agora eu gostei. Agora eu juro que eu gostei. Eu também assim, tive essa mudança. Tive essa mudança, porque no início... É que é isso, né? A gente não conhece esses autores que ela vai falando. Então... Isso fica bem confuso, porque ela só vai jogando os nomes dos autores, das obras deles e tal. E como sempre, como Simone sempre faz, ela não para e explica, tipo, sei lá, numa nota de rodapé, tipo, Nossa, o autor assim, X foi coisa da, sabe, tipo... Vamos dizer que contexto. na editoriação do livro podiam colocar, né? É que a Simone não colocou, mas podia ter, né? Podia ter nota de editor. Tipo, que nem o Caliban e a Bruxa, que tem 30 mil notas de rodapé. É. Enfim, é só uma ideia aí, se alguém for fazer uma nova versão aí do livro. Pois podia, eu também acho, porque acho que a gente fica bem confusas, principalmente por essa questão de serem autores que são, né, europeus e tal, e tão antigos. Tipo, sei lá, igual a gente até zoou em outro episódio, tipo, se fosse no Brasil seria, tipo, Machado de Assis, sabe? Tipo, e daí faria... Jorge Amado. E Jorge Amado. E aí faria mais sentido, porque ela estaria falando uns nomes e a gente entenderia, tipo, qual obra que é, um livro famoso que é. A gente sabe que é Dom Casmurro, tá ligado? Então, tendo isso em mente, eu também não gostei, né, daquela época, mas lendo de novo agora eu achei bem mais interessante, pesquisando sobre cada autor e tal. Então, realmente, é um capítulo bom, entendeu? É bem legal, porque a Simone vai trazer as obras dele justamente para provar os pontos dela sobre os mitos das mulheres, que a gente falou no outro episódio, né, que ela comenta no outro capítulo. Então, no episódio anterior a gente explicou que mitos são esses, e se você não ouviu, corre lá pra ouvir, né? Porque eu acho que até esse episódio de hoje vai fazer mais sentido se você tiver ouvido o outro. E agora a gente vai dar... A gente não tá falando isso só pra vocês darem mais plays, não, mas realmente porque ajuda. Sim, e agora a gente vai dar exemplos práticos de como esses mitos se propagavam na cultura francesa dessa época, né? E por isso... Por mais que esteja distante da gente, vocês vão perceber que não é tão distante assim. Afinal, dá para facilmente fazer paralelos entre esses artistas e alguns dos nossos autores e criadores, enfim, de histórias e de conteúdos, cineastas e tal, de hoje em dia. Sim, e eu acho sempre muito importante, assim, ressaltar que a gente vai entrar mais a fundo na vida de cada um deles e tudo mais. Mas claro que não é pra dizer que essas coisas ficaram no passado, né? Muito pelo contrário. Até porque, enfim, eu e você, a gente né, nós duas somos formadas em comunicação, e o que a gente mais faz em comunicação é analisar as obras midiáticas, culturais, e na época da Simone eram livros e peças e tudo mais, mas hoje em dia, por exemplo, poderiam ser séries e filmes e etc. Até canais do YouTube, várias formas de mídia aí. E não é pra dizer que isso aí ficou no passado, né? É só um exemplo, mas com certeza a gente pode pensar, a gente pode trazer pra nossa atualidade e pensar em formas que esses mitos se propagam ainda hoje em dia, né? E a gente vai tentar contextualizar sempre, justamente pra vocês não ficarem tão perdidas quanto nós ficamos quando lemos, porque, né, eu também lia e ficava tipo, meu Deus, o que ela tá falando? Quem que é esse? E no longínquo... janeiro de 2020, quando eu li esse livro, que não faz muito tempo. Parece 5 anos atrás. Parece 5 anos atrás. Eu lembro que eu ficava, tipo, muito confusa e tal, e realmente eu não tinha parado, né? Porque a gente não para pra fazer isso quando a gente tá lendo um livro de boas, a gente não para pra ficar pesquisando a vida de cada um no Wikipedia. Mas a gente fez isso por vocês, e eu espero que ajude. E é sempre bom lembrar que, né, ela está analisando a visão que o autor transmitia nas obras dele, e ela não vai falar exatamente da vida pessoal de cada autor. Mas é aquilo, né? A gente pode imaginar que se ele escrevia mulheres dessas formas machistas, que vocês vão ver, eram provavelmente caras machistas, né? Com certeza, na verdade. E eu não acredito muito naquelas coisas de vamos separar a obra do autor, e que
as pessoas falam por aí, né, Isa? Sim. Eu sei que você também... E totalmente, a Simone não acreditava, tá ligado? Porque ela vai falando sobre o que os autores pensam de acordo com o que eles colocaram na obra deles, entendeu? Eles poderiam, se estivessem vivos, poderiam argumentar: ai, mas eu não fui machista, eu tava escrevendo um personagem que era assim. Enfim, mas não quer dizer que eu pensasse isso, mas a gente sabe que a arte não é dessa forma, né? E vale Objetiva. ressaltar que é muito diferente você, por exemplo, fazer um personagem machista. É que o que a Simone tá analisando não é só, tipo, como os personagens deles são, mas como os autores escreviam, né? Sim. Isso é muito diferente de, tipo, por exemplo, você pode escrever um livro, tipo, um Lolita, por exemplo, e não romantizar o que o Humbert Humbert fazia, né? Tipo... E você pode escrever o mesmo livro romantizando e falando Sim. que é da hora. Então, tipo, Total. não é o tópico, não é o assunto dos livros, mas é a forma como eles vão descrever as mulheres e vão, Sim. enfim, né, ser misóginos nesse sentido. É. Eu sempre falo, você pode escrever sobre o que você quiser, desde que você faça isso de uma forma decente, né? Com certeza vocês vão ver aqui que eles não fizeram. Vamos lá. Não, o último até fez um pouquinho, vamos dar um pouquinho de biscoito. Porque ela selecionou 5 autores, né, que ela vai analisar, e eu até brinquei com a Letícia. É que eu vou dar os nomes, tá, pra cada um que eu falei lá no WhatsApp, que a gente tava zoando, porque pra mim o primeiro é o macho incel. Porque ele é totalmente incel, gente, sério, vocês vão ver. Sempre válido dizer o que é um incel. Sim, não é todo mundo que sabe. Celibatário, como é que é? Celibatário... Involuntário. Que é aqueles caras que, tipo, falam: ai, não vou mais relacionar com mulher, porque mulheres, hoje em dia, foram estragadas pelo feminismo e pipipipopopó, e elas só querem ficar com os caras gostosões. E daí depois eles pegam uma arma e saem atirando por aí. É, basicamente isso que é um incel. Geralmente isso é O primeiro parece meio incel, o segundo eu apelidei do falocêntrico, o terceiro é o crente, porque ele é totalmente católico e tal. O quarto é o esquerdomacho poeta, porque ele é super, a mulher, a poesia, a beleza, blá blá blá. E o quinto, e o mais de boas deles, é o feministo. Que é o que a Simone vai mostrar, que escreveu as mulheres de uma forma menos misógina do que os outros. É, bem interessante, eu achei bem interessante esse último, pra fazer o contraponto. Mas vocês vão ver aí. Então, vamos para o primeiro. O primeiro é o Henri de Monterland, que é um francês. Arrasou nesse francês. Como vocês já podem ver. Obrigada, eu fiz o NB Idiomas, aquela... propaganda. Onde você aprendeu esse francês? Eu fiz o NB Idiomas. Se inscreva você também. É o Henri de Monterland, sei lá como é que se diz. Né? Sério, é um nome estranho, mas enfim. E que ela intitula Henri de Monterland, O Pão do Nojo. Ele foi um escritor francês que viveu entre 1896 e 1972. Escreveu vários romances e peças de teatro. E aí eu encontrei isso pesquisando, né? Ele vivia uma vida dupla, porque ele era secretamente homossexual. Ou seja, um gay misógino, né, meninas? Estamos acostumadas já. Tadinho, mas, né, obviamente era enrustido, porque na época não tinha muito como não ser, né, às vezes. E aí na Wikipédia dele estava escrito: Monterland esquiva-se do amor e das mulheres com as quais se mostra sempre defensivo, mas consegue penetrar na sua psicologia através dos seus 4 romances sobre jeunes filles, que é as raparigas, que está no Wikipédia. As garotas jovens, né? E que serão vendidos aos milhões, ou seja, ele fez muito sucesso com esses livros que falavam sobre mulheres, né? E aí algumas das obras principais dele são Les Songes, Les Jeunes Filles e Les Célibataires, que significa solteiros, tá? Agora, em francês, só pra dizer, não celibatário, tipo incel, mas é porque significa os solteiros. É uma palavra que eu acho curiosa em francês. Enfim. É porque é como se fosse o celibatário. E veio assim, a calhar, né? Veio a calhar. Veio a calhar, porque eu tava chamando ele de incel e tal. E aí ele tem um livro chamado Les Célibataires. E esse cara, né, esse primeiro autor que a gente tá analisando, ele é um machista mais clássico. A mulher na obra dele é vista como aquela coisa do mal, como a desordem, a imanência, ela é um ser ruim e claramente inferior aos homens.
E ele tem uma visão bem maniqueísta, assim, inclusive, a Simone vai comentar. E além de ser extremamente misógino, ele tem essa visão bem maniqueísta das coisas, tipo, do bem e do mal, sabe? E por isso mesmo ele vai dizer que a mãe é a primeira grande inimiga, né? Então, em várias obras dele, ela é retratada como a antagonista do cara principal. E o que ele detesta na mãe é o seu próprio nascimento, porque é exatamente como a gente comentou no episódio passado, né? Que o homem projeta na mulher o medo que ele sente de ser um animal, de ter sido criado, de ter sido engendrado, e por isso ele tem horror à maternidade e, por consequência, também às mães, nesse sentido, né? Bem misógino. Foi exatamente, pra mim, esse primeiro autor descreve muito bem esse mito aí do horror à maternidade, do horror à sua conexão com a natureza, né, que os homens têm. Por isso, na página 244, a Simone explica. Mas através das censuras explícitas que Monterland dirige à mulher-mãe, é claro que o que detesta nela é o seu próprio nascimento. Ele se quer Deus, porque é um homem superior, porque é Monterland. Um Deus nunca foi engendrado, seu corpo, se é que ele tem um, é uma vontade encerrada em músculos duros e obedientes, não uma carne surdamente habitada pela vida e pela morte. A responsabilidade dessa carne perecível, contingente, vulnerável e que ele se renega cabe à mãe. Pois é, ele representa muito bem o que a gente estava falando no outro episódio mesmo. É um pouquinho assustador até, assim, realmente... É muito, tipo, pra provar o ponto da Simone, né? E, na verdade, todos esses que ela vai analisar aqui, de fato, vão nos mostrar, assim, na prática, como esses mitos são transmitidos. Isso é bem interessante. E para Monterland, eu vou falar Monterland, eu não sei o francês que nem a Isabela, não fiz o NB Idiomas. A amante também é nefasta, ela também é inimiga dele e o impede de ressuscitar o Deus que existe dentro dele. A amante estraga o homem, não quer que ele seja grandioso. Ela ama o homem na fraqueza, não na força. Ela não tem o sentido da grandeza, então não quer que ele tenha também. Ao amar o homem, a mulher o devora, acaba com ele. A mulher é um ser parasitário que depende do homem, está incompleta sem ele. São seres incompletos, por isso mesmo querem muito se anexar a um amante ou um marido. Por conta de tudo isso, o autor acha que o casamento é algo nefasto, e sim, aqui a gente sempre critica o casamento, mas obviamente ele tem essa ideia por outros motivos, não é uma crítica feminista, claro. Ele acredita que no casamento a mulher diminui o homem, que é um ser superior e ele perde assim o prestígio dele, então ele acredita que o herói ideal deve ser solitário. É muito aquela coisa do perdemos um guerreiro, né, e tal. É incel, isso aí é incel alert total, tipo, porque o homem tem que ser solitário, não pode se relacionar com uma mulher, senão ele se ferra. Sim. E daí na página 245 a Simone vai dizer então: já disse que Monterland escolheu uma liberdade sem objeto, isto é, que ele prefere uma ilusão de autonomia à autêntica liberdade que se empenha no mundo. É essa disponibilidade que ele pensa defender contra a mulher. Ela incomoda, pesa. Era um triste símbolo que um homem não pudesse andar direito porque a mulher que o amava o segurava pelo braço. Eu ardia, ela me apaga. Eu andava sobre as águas, ela pendura-se a meu braço e me afunda. Legiones Filhos é uma parte de um dos livros dele. Cara, eu fiquei muito puta com essa parte, porque... Sério, velho, parece que esse bicho aí nunca viu um relacionamento hétero na vida dele, né? Porque sempre o que a gente vê são mulheres fazendo absolutamente tudo pelo namorado ou pelo marido, tipo, se desdobrando em 1000 pra ajudar ele com tudo, com a carreira, com a vida acadêmica, com tudo que você pode pensar, entendeu? Cara, eu tinha uma amiga que, véi, história real isso aqui, tá, gente? E é amiga mesmo, não fui eu, porque às vezes a gente fala isso e fica parecendo... Não fui eu. Isso você não fez, né? Não, isso eu não fiz, pelo amor de Deus. Mas já fui gado de outras formas. Mas, véi, ela criava a fucking grade horária do namorado dela na faculdade. Uau. Tipo, quais matérias você vai pegar esse semestre, entendeu? Tipo, e pegava as matérias pra ele. Tipo, véi, sério. Sério, realmente, porque eles faziam o mesmo curso, né? Quer dizer, não o mesmo curso, mas ali a mesma faculdade. Então ela pegava e fazia isso pra ele. E eu fiquei de cara quando ela me contou isso, cara. Eu fiquei tipo... Como assim, sabe? Mas, cara, se você parar pra pensar, isso não é
tão longe da realidade assim, sabe? As mulheres desistem a hora toda dos próprios sonhos delas, das aspirações, pra ajudar os namorados e os maridos, sabe? Como se elas, sabe, o cara fala ali como se elas não se fudessem sempre se sacrificando pra cuidar, não só do marido, mas dos filhos também, né? E da casa e de tudo. E como a gente fala aqui no podcast muitas vezes, os caras não fazem nada em casa e sobra tudo pra mulher, né? Então, há vários dados que comprovam isso. Então, depois vem esses idiotas aí falar que é a mulher que coloca o homem pra baixo, que é a mulher que prejudica a vida do homem, não sei o que lá. Olha, sinceramente, eu sei que ele escreveu isso muitos anos atrás e ele não tá vivo, mas se não, eu falaria, bicho, me prova aí com algum exemplo prático, por favor, porque eu nunca vi, sério. Tudo que a gente vê são mulheres, tipo, se fudendo, fazer... Enfim, a gente falou bastante no outro episódio também. É engraçado, porque, cara, esse cara distorce absolutamente tudo, né? Tipo, na vida real, as mulheres muitas vezes se tornam praticamente escravas dos maridos, como a gente tá falando aqui. Ainda mais naquela época. Elas que se fodem, que têm sua vida prejudicada pela formação da família tradicional, patriarcal aí, que a gente já conhece. Mas ele fala como se quem saísse perdendo fosse os homens, né? Que é aquele famoso game over lá. E nem parece que muitas mulheres sofrem violência doméstica e são, inclusive, assassinadas em casamentos heterossexuais, sabe? Tipo, ai, tadinho dos homens, coitados, eles que sofrem nessa instituição. Tipo, pelo amor de Deus, né? E, assim, eu acho que faz bastante sentido você pensar também que ele era gay enrustido, porque, de certa forma, talvez as mulheres estivessem prendendo ele em um tipo de vida que ele não queria viver. Sim. Eu não sei se ele casou, entendeu? Como vida pessoal. Mas eu acho que vindo da perspectiva de alguém que não conseguia viver a sua sexualidade, eu acho que isso explica bastante também, né? Se você for parar pra pensar. Pode ser. Porque, assim, sinceramente, eu acho que essa seria a única, de certa forma, explicação. O único lado que você poderia olhar e pensar que uma mulher... Mesmo. Sim. E pensar que uma mulher tá, tipo... piorando a vida de um cara, sabe? Porque, sério, gente, vamos ser bem honestos. Tipo, todas essas piadinhas que os caras fazem sobre casamento, tipo, ai, agora tem a patroa, agora o cara não vai poder fazer nada, não sei lá. Tipo, sério, na prática, os caras realmente param de fazer o que eles faziam quando eles eram solteiros? Não. Inclusive de ficar com outras mulheres, tá ligado? Não, e mesmo que parassem, tipo, o que eles ganham em retorno, que é o trabalho reprodutivo não remunerado em casa, pra mim parece uma boa troca. Eu não sei quanto a vocês, mas, né? Tipo, agora eu vou ter que ter uma mulher em casa, não vou poder ficar com outras, não vou poder ir pro bar todo dia. Mas você tá ganhando uma empregada, uma escrava sexual, uma mãe pros seus filhos, tudo, né? Uma assistente pessoal, enfim. Mas o irônico, que é o que a Simone vai pontuar, e que eu acho bem... engraçado realmente, é que ele fala que a mulher é horrível, que a mulher é um ser inferior, que ela é malvada e tudo mais, ela é sempre as vilãs na história dele e tudo isso, mas então como que ela teria toda essa capacidade de exercer todo esse poder sobre os homens que ele também tá falando que ela exerce, se ela é tão inferior, sabe? Como que ele praticamente alega que são as mulheres que oprimem os homens, pelo menos dentro do casamento, né? Dentro dos relacionamentos heterossexuais. E aí, como que uma pessoa que é tão inútil, assim, tão inferior quanto esse cara acredita, poderia estar te oprimindo, meu anjo? Tipo assim... Se ela é inferior a você, como é que ela tá, tipo, super te castrando, te mutilando? Sei lá, na minha cabeça essa lógica não faz o menor sentido. E a própria Simone vai dizer que o Monterland, ele não explica essa contradição. Mas é uma coisa contraditória, se você parar pra pensar. Não, é bem contraditório. E, de fato, assim, tipo... A Simone vai ressaltar, né, que o autor se enxerga como soberano, como um deus, mas só porque ele... se compara com as mulheres, que ele julga serem inferiores, né? Daí, do lado delas, ele pode se considerar um ser incrível e maravilhoso, né? Muito diferente desses seres inferiores. E ele não está do lado de outros homens, dos seus iguais, né? E também que ele não esvazia o mito da feminilidade, mas sim transforma o ídolo, que é a mulher, em um monstro. Então ele ainda acredita na feminilidade, mas acredita que ela se forma negativamente. A mulher é feminina porque não possui as características masculinas, ou seja, ele é totalmente adepto da ideologia de gênero, ele acredita que quem não é 100% masculino ou feminino é abominável, e por isso mesmo ridiculariza as mulheres que querem ser vistas como pessoas, como seres humanos. Por exemplo, uma das personagens dele, André,
é feia, se veste mal e... André, enfim, como nome feminino com 2 Es. É feia, se veste mal e suja e não é feminina. E ele a retrata como uma figura odiosa. Ou seja, como todos os misóginos, ele obviamente pensa que todas as mulheres são inferiores, mas ele odeia ainda mais as que não performam feminilidade. Ele deixa bem claro que, as mulheres são todas inferiores, são todas piores do que os homens, mas se a mulher tenta ter algum traço que ele considera, né, masculino, ela é pior ainda do que as outras, entendeu? Tipo, ela é mais... ela é pior, enfim, ela é mais inferior ainda, de certa forma, ela é uma aberração e tal, né? E a única exceção pra ele, o que eu achei bem curioso, não entendi porquê, mas são as mulheres atletas, por algum motivo. Essa parte eu realmente não saquei muito, mas eu vi um pouco também no Wikipédia dele que falava sobre... Não sei se ele era atleta ou se, enfim, ele apreciava muito os atletas, não entendi muito bem. Mas ele acredita que as mulheres esportistas podem conquistar um espírito, né? Podem ser pessoas melhores e tal, pelo exercício autônomo dos seus corpos, mas, claro, ele ainda as considera inferiores aos homens, né? Ele só acha que elas são um pouco menos piores do que as outras mulheres. Curioso isso. E ele também acredita que a única função das mulheres é de ser objetos sexuais, obviamente, né? Afinal, ele é um cara super misógino, que é pra dar prazer pros homens. E, né, gente, por todas essas coisas que a gente tá falando, ele parece ser um cara muito massa, né? Um amor de pessoa, super, super querido. Parece ser ter sido, né? Um cara super agradável. Putz, pena que morreu, né? Nossa. Queria conhecer. Queria ir lá beber um litrão com ele. Pra ele, a mulher ideal, ela é perfeitamente estúpida e submissa, e está sempre preparada pra acolher o homem e nunca lhe pede nada. E aí a Simone nos traz uma citação desse autor na página 247, que eu achei bem horrível, e peguei aqui pra gente passar raiva, né, como sempre, lendo uma parte desses caras aí. Ele fala: o que há de irritante nas mulheres é a pretensão à razão, quando exageram a animalidade, esboçam o sobre-humano. Ele também vai dizer que os animais femininos são doentes, mal sãs e nunca inteiramente limpas. Incrível, né, gente? E também na página 248 tem uma outra citação dele que ele diz: diante da mulher tem-se o mesmo sentimento que diante de um cavalo, de um touro, que se vai a enfrentar, a mesma incerteza e o mesmo gosto de medir o próprio poder. Em La Petite Enfant, de Castillo. Uau, a minha parte favorita é o nunca inteiramente limpas, vindo do gênero que não limpa a bunda, né? Mas tudo bem. E naquela época ainda, Letícia? Nem existia banhos ainda. Aí na França, então. Aí é que eles limpavam menos. Enfim, né? Meu Deus, horrível, horrível. E você vai lendo o capítulo, só fica pior. Véi, pois é, e sobre o sexo com mulheres, aquela, né? Só pra piorar, sobre o sexo com as mulheres, ele vai retratar os heróis das histórias sempre querendo possuir a mulher, sem ser possuído. Tipo, o desejo sexual que eles sentem pelas mulheres é sempre super agressivo, viril, tal qual a gente vê hoje, né, na pornografia, galera. Ele sempre vai falar do prazer que os homens dão para as mulheres, não do prazer que os caras recebem, porque seria muito absurdo, né? Dizer que o cara depende da mulher pra alguma coisa, seja essa coisa receber prazer. E aí, só que eu achei bem engraçado, porque me lembra bastante aqueles caras que ficam se gabando, sabe? Tipo, porque eu faço uma mulher gozar várias vezes, eu super sei como chupar buceta, sei lá o quê, tipo... Ok, provavelmente o cara que tá se gabando assim, né, amigo, né, baixa a bola, você provavelmente não é bom, porque eu tenho a teoria que se fica se gabando demais é porque tá tentando compensar. Essa é a minha regra também, essa é a minha regra. Tá tentando compensar e, na verdade, só se acha e, no fundo, não é bom de verdade, né, porque os caras que são bons não ficam por aí falando na mesa de bar que eles são maravilhosos e tal. Isso que eu ia falar. E... assim, na minha experiência... talvez não seja muito, quem é bom mesmo não fica se gabando aí, tipo... Não, e assim... É uma regra, assim, pra vida, no geral. Pois é. E mesmo que esses caras fossem bons, que os caras que ele escreve e tal, realmente fizessem a mulher gozar várias vezes, eu acho interessante isso que a Simone coloca,
que os caras, que esse autor sempre escrevia sobre o prazer que o homem dava para a mulher, entendeu? E não o contrário. Por quê? Não porque ele achava, a mulher é um ser humano como eu, quero dar prazer para ela, para fazer ela se sentir bem, mas sim por essa conquista, né? Do tipo, eu sei fazer a mulher gozar, tipo, pra se sentir o fodão, não porque de fato... Que é isso que você falou, acontece muito até hoje, né? Exato. Do cara, tipo... usar isso pra se gabar. Não, eu entendo, gente, que dos dois lados existe o se gabar. Também tem a mulher que, eu sou super transuda e blá, 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 blá. Vi de alguns tweets aí que viralizaram recentemente. Mas isso existe bastante, assim, entre os homens, né? Tipo, e tem bastante essa coisa da conquista. E a gente falou no episódio anterior também do mito da questão da virgindade, como a virgindade da mulher também é uma conquista. Então, tipo, de certa forma, o prazer dela também, às vezes, né? Não sempre. Depende do tipo de misógino que você tá falando. Enfim. Mas é porque isso realmente é uma coisa que me incomoda muito em vários caras, saca? Porque às vezes eles ficam tipo, super quero fazer a mulher gozar, não sei o que lá. E aí, tipo, ficam muito nessa lombra. Por quê? Porque eles querem algo para eles, entendeu? É algo egoísta. Porque é pra autoestima deles. Pra autoestima deles, pra eles se sentirem bem. Tanto que, tipo, sei lá, às vezes você transa e não goza, sabe? Acontece, né? Em todo sexo você vai gozar. Mas tem uns caras que ficam, não, porque a mulher tem que gozar várias vezes comigo, não sei o que lá. Aí, sei lá, ela não goza, eles vão falar que tem algo de errado com ela, sabe? Porque tipo, eles são os bonzões. Tem essa fissura, né, entre, tipo, eu tenho que fazer isso porque daí tem a ver com a minha autoestima, tem a ver comigo, e eu sou o fodão, e Sabe, né? E daí eu achei interessante que ela fala que nas obras dele, ele fala... Porque isso poderia parecer algo bom a princípio, né? Tipo, ele fala sobre dar prazer para as mulheres e tal, e não sobre as mulheres estarem dando prazer para ele, como é, por exemplo... né, toda a pornografia e tal. Mas, se você parar pra pensar dessa forma que a Simone coloca, é muito real. Se o cara falasse muito sobre o prazer que a mulher dá pra ele teria que admitir que ele depende dela pra alguma coisa, sabe? Que ela faz bem pra ele de alguma forma. E como esse cara quer pintar as mulheres como horríveis, que fazem mal pros homens e tal, ele não vai falar isso. E tudo isso nos mostra, né, que claramente ele não vê a mulher como um igual, ele não procura na mulher uma companheira, mas sim uma criança, entre aspas. Isso porque ele tem medo dos iguais, é só perto da mulher que ele considera como essa criança, que ele pode ser visto como um deus. Tem muito isso, né, tipo de rebaixar os outros porque daí você é o deus. E os heróis das obras dele, eles fogem de qualquer confronto com outros homens. Eles lidam só com crianças, mulheres, que na cabeça dele também são crianças, paisagens, animais. O inimigo do homem nunca é outro homem nas suas peças e nos seus romances. E como amantes, Monterland só aceita as mulheres passivas e vegetais, infantis e estúpidas, que ele não precisa temer. A mulher é sempre um objeto para ele, não um sujeito. Sendo inferior, a existência da mulher mostra a superioridade do homem. Os heróis de Monterland só se preocupam com eles mesmos e com suas relações, basicamente como todos os homens machistas, egoístas e egocêntricos. Na verdade, me parece que ele retrata os homens muito bem, né? Querendo ou não. E pinta uma imagem bem verdadeira da masculinidade, de certa forma. E ele retrata essa ideologia misógina muito bem também. Ou seja, deveria ser o autor oficial dos incels. Por aí. Caso vocês não soubessem. É daí que veio o apelido, entendeu? Ele é total incel, gente. Se já existisse aquela denominação naquela época, aposto que ele seria chamado de... Enfim, a autora vai pontuar também que em alguns momentos ele escreve sobre as mulheres mostrando uma certa piedade por elas. Que embora até possa parecer, assim, melhor do que um ódio, tipo, elas são horríveis e maléficas... Na verdade, tem esse viés bem paternalista, né, condescendente, que é tipo, essa questão dele sempre tratar as mulheres como inferiores. Então, ele as considera e as retrata como inferiores, lamentáveis e desprezíveis. E aí está uma outra questão contraditória, né, porque como ele as considera tudo isso, existe esse conflito entre o desejo e o desprezo, porque ele escreve homens que sentem desejo sexual e tal por mulheres, né, porque por mais que há boatos, né, de que ele fosse gay. Na época, obviamente, não, né? Então, ele escrevia caras que se relacionavam com mulheres. E aqui, nessa análise que a Simone faz sobre esse autor, entra muito do que a gente falou no outro episódio, porque, de novo,
ela vai ressaltar que o homem odeia o fato da mulher o lembrar da sua animalidade, do seu corpo, lembrar que ele é um animal, um ser humano, né? Não um deus. Porque ela vai colocar várias vezes ali que os heróis do Monterland se acham um deus, né? E como exemplo, ela cita um texto da obra Les Jeunes Filles, em que uma mulher vai fazer o ritual dela noturno, antes de dormir, no banheiro, e o cara a compara a um animal. Na página 251, a Simone diz: ela devia ir ao WC e Costos lembrou-se da égua que tivera, tão ativa e delicada que não urinava nem sujava nunca quando ele a montava. Percebe-se aqui o ódio da carne, a vontade de assimilar a mulher a um animal doméstico, a recusa em lhe reconhecer qualquer autonomia, ainda que de ordem urinária, mas principalmente enquanto Costos se indigna, esquece que ele também possui uma bexiga e um cólon. Da mesma forma, quando se sente enojado de uma mulher banhada de suor e de odores, abole todas as suas próprias secreções. É um puro espírito servido por músculos e um sexo de aço. Nossa, você leu isso agora, e aí eu lembrei que antes a gente tava falando também, né, tipo, que essas análises poderiam ser aplicadas em séries, filmes, etc. E aí eu lembrei que eu tava revendo Gossip Girl esses tempos, e tem uma cena que o Chuck compara a Blair também a uma égua do pai dele, assim, quando ele tá sendo escroto com ela. E aí ele fala, tipo, você parece as éguas do meu pai e tal. E daí você leu isso e eu fiquei, tipo, meu Deus, que horror, tipo... E na série eu fiquei muito enojada, porque, né, ele é um personagem horrível que depois foi super romantizado junto com a Blair e tudo mais, como um casal. E tem um episódio que ele fala umas coisas muito nojentas, assim, pra ela. E é isso, é basicamente isso que ele fala também, mas de uma forma diferente. Mas enfim, né? Essa parte entra muito naquilo que a gente já falou no episódio sobre os homens não quererem se ver como animais e como parte da natureza, mas sim como um deus supremo que está acima de tudo, e como eles têm horror às mulheres por os lembrarem de que são humanos de verdade. Então esse texto mostra isso muito bem, né? Pois é, e além desse ódio contra as mulheres, só pra piorar... se é que dá pra piorar, mas enfim, a Simone vai pontuar também sobre como Monterland parece odiar os próprios homens, tipo a humanidade, assim, como um todo. Que na época da ocupação nazista da França, ele mostra um ódio aos seus compatriotas vencidos, né, que venceram... que foram vencidos, quer dizer, que os nazistas venceram deles, e ele sempre se acha superior a esses caras que perderam a guerra, né? E ela comenta que ele admira a ideologia nazista, o que daí eu achei meio curioso também, porque lá no Wikipédia dele falava que não, que ele era contra o nazismo, mas depois eu dei mais uma procurada e encontrei uma lista falando sobre uns autores franceses que na época da ocupação apoiaram os nazistas, apoiaram a ideologia nazista, e tava o nome dele lá no meio, né? Então, assim, não sei, contraditória essa história aí. Daí, na leitura da autora, parece que ele acreditava na ideologia nazista, mas ela interpreta mais como, tipo... ele meio que estava de joelhos perante os vencedores, tipo, porque os nazistas tinham ganhado, então ele, pra se identificar com eles como um vencedor, entendeu? Ele não queria se identificar com os outros caras franceses porque ele não queria ser um perdedor. Então ela acredita que é mais por essa covardia mesmo, né? Que é mais por essa covardia do cara que ele ficou do lado dos nazistas, não tanto, talvez, por uma identificação, super acredito. Ela fala também que ele era bem nihilista, que ele parecia odiar toda a humanidade. Em suas obras nunca aparecem sentimentos como amor e amizade genuínos. De novo, que cara bacana. Resta apenas desfrutar dos prazeres. E aí na página 255 tem também uma passagem que me chamou bastante atenção, por ser bem perturbadora e bizarra. Que ela fala, é verdade que ele aprecia singularmente os prazeres insólitos, os que se podem tirar dos animais, dos rapazes, das meninas impúberes. Fica indignado porque uma amante apaixonada se recusa a pôr em sua cama a filha de 12 anos. Mesquinharia muito pouco solar. Bom, achei essa parte, né, bem escrota e pedófila ali, né, por motivos óbvios. E... tipo, acima de tudo, o cara ainda era pedófilo, porra, velho. Pedófilo, nazista, misógino, incel. E eu achando que não ficava pior, entendeu? E ela vai nos mostrando que fica pior. Pois é. E por fim ela vai acabar essa parte do capítulo falando sobre como a liberdade de Motherland é uma atitude, não uma realidade, e seus valores são uma triste farsa.
Segundo ela, ele não passa de um recluso prisioneiro de si mesmo, acredita-se livre, mas aliena a liberdade em proveito de seu ego. Eu achei isso forte. Interessante. E bem incel também, né? Recluso prisioneiro. Sim. As mulheres seriam companheiras cômodas para ele, pois ao lado delas ele sempre parece um deus incrível e maravilhoso. Por fim, inclui que o falso herói, como esses criados por Motherland, se estimam superiores aos outros pelo mal que eles fazem a eles. Não porque de fato fazem algo de bom ou importante, né? Porque realmente são melhores. Ou seja, é aquele cara bem covarde e escroto que quer se sentir importante por se achar superior aos outros. A gente já falou por bastante tempo desse autor, então vamos para o próximo, que é o D.H. Lawrence, ou O Orgulho Fálico, né? Porque todos esses são, tipo, subtítulos dentro do capítulo, sabe? Que ela vai falar de cada um dos autores, ela dá o nome do autor e um pequeno títulozinho ali. Então vai ser D.H. Lawrence, O Orgulho Fálico. E, sim, esse primeiro era um grandíssimo escroto, como a gente mostrou aqui. Ele era bem explicitamente misógino. E agora a Simone de Beauvoir vai falar sobre esse autor, D.H. Lawrence, que também é um misógino, claro, né? Também... Obviamente, todos eles vão ser de alguma forma, né? Vocês vão ver. Mas de uma forma bem menos escancarada e escrachada do que esse primeiro, do que o Monterland. Tanto que ela vai começar falando que os dois são bem opostos, na verdade. Tipo, as visões dos dois são bem opostas. Mas é aquilo que a gente sempre fala aqui no podcast, né? Os caras podem ser machistas, misóginos, de formas bem diferentes, tipo... Não quer dizer que Essa que é a diversão, gente. Se fosse todas de forma igual, ia ser muito fácil de identificar. Exato. O D.H. Lawrence, ele é um escritor... Era, né? Era um escritor inglês conhecido por seus romances, poemas e livros de viagens. Ele viveu entre 1885 e 1930. Então, assim, todos esses autores que ela vai falar vai ser aí em 1800 e pouco até 1900 e pouco, menos o último, né? Que é mais antigo, enfim. E a sua escrita abordava temas como sexualidade, saúde emocional, vitalidade, espontaneidade, instinto, e suas obras traziam críticas aos efeitos desumanizadores da modernidade e da industrialização. Ele era um autor muito polêmico, suas opiniões lhe renderam muitos inimigos, e ele foi perseguido e censurado durante um bom tempo. E aí eu achei interessante que ao pesquisar sobre ele, eu encontrei também uma parte lá no Wikipedia que falava sobre uma crítica que a autora feminista Kate Millett, né, a autora da política sexual, fez ao trabalho dele, a um dos trabalhos deles, né. Então lá dizia assim: a crítica Kate Millett classificou a obra de D.H. Lawrence como uma pornografia sádica, e sobre Woman Who Rode Away afirmou que o conto faz o retrato de um sacrifício humano imposto sobre as mulheres para a maior glória e potência do macho. Embora as personagens femininas de Lawrence geralmente sejam retratadas por ele como personagens fortes e independentes, e fora de sua ficção, Lawrence tenha feito declarações positivas sobre as mulheres, essas personagens assumem na linha narrativa a forma de um contraponto necessário à exaltação de uma heroicidade trágica dos personagens masculinos, injustiçados pela maldade colocado em ato pela força das anteriores. Pois é, o Lawrence vai enfatizar muito essa questão da ligação do ser humano com a natureza, né? E como a Isa comentou, ele critica muito a desumanização dos homens, essa questão né, em relação às máquinas e tal. Então a Simone vai dizer que para ele não é sobre definir as relações entre homens e mulheres, mas sim colocar ambos dentro da verdade da vida. Ele recusa a antítese sexo-cérebro e ele acredita que a mulher é importante para o homem porque ela representa o oposto dele. Para ele, os homens e as mulheres são dois polos opostos, mas que são necessários um para o outro. Ele também acredita que não é afirmando a sua singularidade que o indivíduo vai se salvar, mas sim realizando sua generalidade. Ele acredita que é preciso destruir as barreiras do ego, ultrapassar seus limites da consciência e renunciar toda a soberania pessoal. Além disso, acredita que nem o homem nem a mulher são fragmentos de um casal, mas sim que cada um é um indivíduo completo, mas que necessita do outro e que o ato sexual é, assim, a realização maravilhosa de um pelo outro. E na página 260, então, a Simone vai citar, né, ele ao dizer: o sangue do homem e da mulher são dois rios eternamente diferentes que não se podem misturar. Eis porque esses rios envolvem com seus meandros a totalidade da vida. O falo é o volume de sangue que enche o vale de sangue da mulher.
O poderoso rio de sangue masculino envolve em sua última profundidade o grande rio do sangue feminino. No entanto, nenhum dos dois rompe suas comportas. É a comunhão mais perfeita e é um dos maiores mistérios. Essa comunhão é um milagroso enriquecimento, mas exige que as pretensões da personalidade sejam abolidas. Quando as personalidades procuram atingir-se sem se renegar, como acontece comumente na civilização moderna, a tentativa é fadada ao malogro. Na visão dele, então, tanto o homem quanto a mulher têm que se entregar de corpo e alma, então devem ser fiéis para sempre. Ou seja, ele é a favor do casamento monogâmico tradicional, porque ele acredita que esse casamento forma um circuito perfeito e definitivo de virilidade e feminilidade. É aquilo, né, que a gente conhece bem dos caras que falam, ai não, porque eu não sou machista, tipo, eu acredito que a mulher também é importante pro homem, mas tem essas visões bem estereotipadas de gênero, Ela sabe? tem o seu papel. Ela tem o seu papel, tipo, ai, os dois são opostos, complementares, blá blá blá. E é engraçado, né, porque essa misoginia desse cara é bem desse tipo, que é, tipo, mais, digamos, entre aspas, assim, mascarada, de uma forma, porque a princípio parece que ele tá colocando os homens e as mulheres em pé de igualdade, né? Tipo, cada um tem o seu papel, cada um é importante e necessário, né? Os dois são importantes e necessários, e parece que ele não tem essa visão negativa sobre as mulheres, sabe? Mas como nós já comentamos aqui várias vezes antes, é claro que esse ver a mulher e o homem como totalmente opostos leva a muitos estereótipos de gênero que são, sim, nocivos para as mulheres, né? A gente vai ver aqui que ele, na verdade, obviamente vê os homens como superiores, mas ele se esconde atrás dessa coisa que muitas pessoas até hoje, né, falam. Ai, porque homem e mulheres são diferentes, essas feministas tentam falar que não, pipipipopopó, mas cada um tem seu papel na sociedade. Então a Simone vai ressaltar que, embora o autor vá falar tudo isso sobre como os homens e mulheres, né, são importantes, são opostos que se complementam, ele, na verdade, acredita na supremacia do homem. Ela ressalta que ele equivale a sexualidade ao falo, como todo, né, boy falocêntrico, né, meninas? Sabe, aquele homem que só quer transar com penetração. O famoso boy britadeira. Boy britadeira, exato. Ele vai falar, ai não, a mulher tem seu papel, o homem tem seu papel, os dois se complementam perfeitamente, mas ele acha que o homem, com certeza, é o mais importante, o falo é o mais importante. Então, na página 262, a Simone diz: das duas correntes de sangue que misteriosamente se casam, a corrente fálica e privilegiada. O falo serve de traço de união entre os dois rios, conjuga os dois ritmos diferentes em uma única corrente. Desse modo, o homem não é somente um dos termos do casal, mas ainda sua relação, sua superação. A ponte que conduz ao futuro é o falo. Ao culto da deusa-mãe, Lawrence pensa substituir um culto fálico, quando quer ressaltar a natureza sexual do cosmo. Não é o ventre da mulher, mas a virilidade do homem que evoca. Né? Então ele acredita que o homem encarna a transcendência, enquanto a mulher é absorvida pelos seus próprios sentimentos, que ela é voltada à imanência, ao interior, que o pensamento e a ação surgem do falo e que, por não possuir um falo, a mulher não tem direito a nenhum dos dois. Mesmo quando desempenha um papel de homem, é um papel falso, né? Quando ela tenta desempenhar um papel do homem. Nas palavras do autor, em Fantasia do Inconsciente, uma das suas obras, a mulher é polarizada para baixo, para o centro da Terra. Sua polaridade profunda é o fluxo dirigido para baixo, a atração lunar. O homem é, ao contrário, polarizado para cima, para o Sol e para a atividade diurna. Ou seja, né, que lindo, os dois têm um papel no mundo, mas é claro que o da mulher é sempre o inferior. Sim, é aquela coisa, o da mulher é em casa, o da mulher é no âmbito privado, não é na política, né, não é tendo poder, dinheiro, etc, enfim. Ou seja, né, como toda pessoa que propaga esse estereótipo de gênero, ele acredita que a mulher é emotiva, que o cara é a pessoa da ação, assim ele acredita que a mulher deve subordinar a sua existência à do homem, assim como Bonaldi, Augusto Comte e todos aqueles outros machos que a gente já comentou aqui no podcast, já passamos raiva anteriormente. E assim ele devotará ternura e gratidão para sempre. Ai, que lindo, gente. Ele acredita que a mulher encontra no marido a justificação da própria existência e por isso mesmo expressa ódio contra aquelas que querem inverter esse papel, que segundo ele tentariam mutilar o macho. Diferentemente do outro machista, que a gente analisou antes, né, que era mais explícito e tal,
Lawrence não abomina a maternidade, ele propaga o mito de endeusar a maternidade, porque, como a gente falou antes, ele vê como positiva essa relação do homem com a natureza. Então, em suas obras, as mães aparecem como exemplos lindos e maravilhosos de feminilidade, que se dedicam totalmente ao filho, né? Aquela mãe devota que a gente já falou no episódio anterior e tal, do culto à maternidade. No entanto, no caso da amante, ele repudia aquela amante egoísta que busca reconduzir o homem à infância, porque, segundo ele, a mulher ama de uma forma possessiva, tentando preencher um vazio que tem dentro de si, o que não deixa de ser uma coisa verdadeira, mas que, né, não ocorre porque as mulheres são pessoas ruins e tal, mas sim porque a gente realmente acredita que precisamos de um homem para sermos completas. Então, sim, muitas vezes a gente ama de uma forma possessiva por conta da socialização. A gente sabe disso hoje em dia. Mas ele, como todos os outros misóginos, vai ver isso como a mulher prejudicando o homem, né? E aí é foda, porque são coisas que sim, às vezes acontecem, as mulheres às vezes são possessivas e tudo mais nesses relacionamentos e realmente ficam tipo, o homem me completa e eu preciso dele pra existir, mas é justamente pela socialização feminina que a gente teve, né, pela a visão que a gente tem de relacionamentos que é super deturpada e isso nos afeta muito mais do que afeta os homens, né, então é foda, a gente é culpada pela própria opressão que foi jogada em cima da gente, sabe? Justamente aprendeu que é assim, né? Que a gente precisa de um homem e tal, então depois, sei lá, a mulher, por exemplo, é super apegada ao namorado, é super, tipo, possessiva, não quer fazer nada sem ele, não sei o que lá, é super, como eles chamam, né, de pegajosa e blá blá, mas por quê, né? As pessoas nos ensinaram assim durante a vida inteira, e aí depois fala isso que, é porque a mulher que é ruim. E, como é de se esperar, né, ele detesta as mulheres modernas que têm consciência de si mesmas. Ele é contra a mulher ter uma sexualidade autônoma, visto que ela é feita para ser possuída e agradar o homem, né? Afinal, lá os dois rios que se encontram e blá 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 blá. Eu acho isso tão brega, meu Deus. Muito brega, meu Deus. Em uma obra, ele também mostra o seu horror às lésbicas. Só fica melhor, gente. Mas é o que faz sentido, né? Porque, obviamente, na visão dele, de todos os outros machistas e tal, e principalmente dessa época, as mulheres lésbicas vão contra tudo que a mulher deve ser, né? Na verdade, eu falei dessa época, mas a gente sabe que isso até hoje. Uma mulher lésbica, claro, sim, obviamente, é a epítome daquilo que é o que eles não justamente consideram que surge a mulher. lesbofobia, né? Que vem da misoginia e tal. Sim, ela é epítome daquilo que eles, né, consideram como antifeminino, né? Como não ser uma mulher. E ele também fala contra as mulheres que assumem uma atitude desinteressada ou agressiva perante os homens. Porque, né, imagina que doido, tipo, não estar interessada em um homem. Porque muita loucura, né? Porque se um é o oposto perfeito do outro, o rio que se completa de sangue, pipipipopopó, seria muito absurdo uma mulher ter uma atitude desinteressada, tipo... não dizer um não, né? Dizer um não estar interessada nos homens por algum motivo. Seja porque ela é lésbica, seja porque ela simplesmente não tá afim, tá ligado? Tipo... Enfim, ele colocou em suas obras várias dessas mulheres independentes e dominadoras que falham, entre aspas, nessa questão da feminilidade, assim como outro ator que a gente estava comentando ali antes, né, que tem essas... É isso que é interessante de notar, sabe? Tipo, que ela vai analisar todas essas personagens das obras deles e tal, que quando eles sempre colocam a mulher desfeminilizada como essa vilã horrível e, enfim... Por mais que eles se digam, adoro as mulheres, a mulher tem seu papel, ela é perfeita, blá, 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 blá. Sempre a feminina, né? É a feminina, então... Ou seja, no fim, esse autor é tão misógino quanto o outro. Ele ainda cria essas personagens que expressam o ideal de feminilidade, que mesmo não sendo interpretadas como más, igual os do Monterlot, tipo, elas são horríveis, elas são as piores pessoas do mundo, elas seguem sendo submissas ao homem, né? Ele segue sendo misógino, só um tipo diferente, né? Mais implícito do que explícito. E talvez as mulheres que, tipo, seguem super a feminilidade, talvez não perceberiam essa misoginia tão fácil, né? Sim. Porque esse tipo de mulher ele veneraria, como vários homens fazem. Mas é isto, né? Continua sendo misoginia, obviamente, a gente sabe. E no fim dessa parte... A autora vai resumir isso muito bem nas páginas 266 e 267, né? Compreende-se porque os romances de Lawrence são, antes de tudo, educação de mulheres. É infinitivamente mais difícil para a mulher do que para o homem submeter-se à ordem cósmica,
porque ele se submete de maneira autônoma, ao passo que ela precisa da mediação do homem. É quando o outro assume a figura de uma consciência e de uma vontade alheia que há realmente rendição. Uma submissão autônoma, ao contrário, assemelha-se estranhamente a uma decisão soberana. Os heróis de Lawrence ou são condenados desde o início, ou desde o início detêm o segredo da sabedoria. Sua submissão ao cosmo consumou-se desde muito, e eles tiram dela tamanha segurança interior que parecem tão arrogantes como um individualista orgulhoso. Um deus fala pelas suas bocas. O próprio Lawrence, ao passo que a mulher deve inclinar-se diante da divindade, que o homem seja um falo e não um cérebro. O indivíduo que participa da virilidade conserva seus privilégios. A mulher não é o mal, ela é até boa, mas subordinada. É ainda o ideal da verdadeira mulher que Lawrence nos propõe, isto é, da mulher que aceita sem reticência definir-se como o outro, ou seja, da mulher que aceita toda a feminilidade, o papel que foi imposto, e fica quietinha ali e aceita ser o outro. Exato, né? Se ela seguir esse padrão direitinho, ela vai ser considerada, perfeita, é o oposto do homem, complementa ele perfeitamente, blá blá. E é por isso que me incomoda muito quando as pessoas falam essas coisas, sabe? Tipo, não, mas cada um tem o seu papel, as feministas estão tentando, sabe? Até mulheres falam isso, né? Velho, eu já triste. vi mulheres em grupos feministas, velho, falando uma coisa tipo, Sim, é muito mas triste. homens e mulheres são diferentes, não sei por que vocês não conseguem reconhecer isso e blá blá blá. O que me deixa puta é que volta um pouco pra aquela questão também de tipo, se a mulher performa a feminilidade, obviamente ela vai ser tratada de uma forma diferente na sociedade, né? Não vou dizer que isso é um privilégio, mas claro que ela vai ser muito mais aceita e tudo mais. E daí ela acha que, tipo, ela prefere colocar pra baixo as mulheres que não performam. Exato. E falar que, tá tudo bem, e não ver isso como uma misoginia. E se achar superior, de certa forma, né? E isso é muito triste, porque muitas vezes vem de mulheres que até se dizem feministas, mas aí é aquela coisa tipo, eu sou feminista, mas eu não sou que nem aquelas que não se depilam, tá? Sim. Eu não sou que nem aquelas que são de tal forma, tipo, e é complicado, né, amiga? Porque, né? Eu acho que todas as feministas deveriam entender a problemática da feminilidade, sabe? Porque é muito raso esse discurso de, mas é porque o feminino é uma coisa, o masculino é outro, mas eles são diferentes, a gente tem que aceitar os dois. Entender não quer dizer desconstruir tudo da noite pro dia. É só entender que a feminilidade é algo negativo e opressor, tá ligado? Porque você vai falar, mas é porque os dois são diferentes mesmo, cada um tem o seu papel. Né? Curioso que o papel da mulher é sempre de subordinada, né? O papel da mulher é sempre se fudendo ali, mas ela tá exercendo o papel dela muito bem. Enfim, gente, são discussões que é engraçado, né? Porque é um autor tão antigo e a gente ainda vê a mesma mentalidade, né? E aí agora a gente vai falar do próximo, que é o Claudel. Achei engraçado esse nome. Claudel, ou A Serva do Senhor, que é o crente, né? Ele é super católico. Agora a gente vai falar desse autor, que ele se chama Paul-Louis Charles Claudel, um importante autor católico francês, que era dramaturgo e poeta e viveu entre 1868 e 1955, então ali na mesma época dos outros dois. Bom, esse cara pode parecer a princípio que está exaltando as mulheres, assim como Lawrence, porque ele vai adotar uma visão bem católica, gente, bem religiosa, enfim. Uma visão do Criador, mostrando que tanto os homens quanto as mulheres são importantes para o mundo, porque por mais que a mulher seja má, como Eva, esse aí considera que a mulher é má também, né? Como a Eva, de novo, católico, né? A Eva que desobedeceu Deus e tudo mais, mas, né, aí tá o plot twist dessa lógica dele. Ele vai falar que, ok, a mulher é má e tudo mais, mas o mundo precisa disso, porque, segundo ele, sem o inferno e o pecado não existiria a liberdade nem a salvação, sabe? Sem o pecado não existiria você, enfim, ser fiel a Deus e etc. Sem o inferno não existiria o céu, entendeu? Então ele vai, venerar as mulheres porque ele enxerga que elas são um instrumento de salvação para o homem. Mas também é claro, né, que ele prega a subordinação delas ao homem. É uma misoginia diferente da do Monterland e diferente da do Lawrence, pois se esconde atrás dessa suposta adoração que tem esse teor religioso, né? Que tem essa coisa do não, todos os seres humanos são perfeitos porque são filhos de Deus. Mas, ok, a mulher é má, tudo bem, mas ela é um mal necessário que precisa ter no mundo. Mas claro que ela é subordinada ao homem também, né?
E de novo estamos aqui com uma outra forma de misoginia, né? Que é aquilo que a gente falou, tem várias formas. Se tivesse só uma, o mundo seria muito fácil. E na visão dele, né? A mulher tem seu lugar nessa harmonia do universo perfeito que foi criado por Deus. Ela pode ser má, destruidora e malvada, mas se não houvesse o risco da perda, não haveria o da salvação. Faz muito sentido, né? A questão de céu e inferno dentro da igreja cristã. É bem maniqueísta também, assim. Então tudo bem, né? Ela ainda é importante, ela serve pra alguma coisa, galera. E nas palavras do autor, a mulher é o elemento de risco que deliberadamente ele introduziu no meio de sua prodigosa construção. Isso é do livro Les Aventures de Sophie. Eu achei essa parte muito engraçada, tipo, nós somos o elemento de risco. Outra camiseta que eu quero. Elemento de risco, como era outra Eterna Decepção. Eterna Decepção. Cuidado, cara, a gente é muito perigosa. E ele vai ressaltar também, né, que a amada encara também a beleza do universo para o homem, pois ela resume toda a natureza. E aqui entra bastante daquilo que a gente falou no episódio anterior, parece que a gente tá falando isso pela 35ª vez aqui, mas é isso, né? Sobre o mito da ligação da mulher com a natureza, né? E o autor vai utilizar bastante desse mito. Esse mito é muito conectado à religião mesmo, então faz muito sentido. E como a Isa falou, obviamente, esse autor vai pregar a subordinação feminina, pois ele acredita que para cumprir seu destino terrestre nos olhos de Deus, a mulher precisa se entregar ao homem, né? Obviamente, ele fala a favor do casamento monogâmico cristão, pois essa união do homem com a mulher deve ser feita na presença de Deus e não pode ser desfeita por caprichos individuais e é sagrada. Ou seja, né? O cara não é a favor do divórcio. E com essa união, eles entram na posse do seu ser, o paraíso é reencontrado. Sob a figura do outro, cada um ascende a Deus. Ou seja, para Claudel, o homem e a mulher encontram um no outro o sentido da sua vida na Terra e a ascensão ao paraíso após a morte. No entanto, é claro que, assim como Lawrence, né, ele diz que tudo é muito lindo e o homem e a mulher se complementam e tal. E ele acredita que o homem é superior, por mais que um precise do outro para ascender ao paraíso. Seus papéis não são simétricos, né? De novo, cada um tem seu papel. Claudel acredita na hierarquia e, claro, que na família patriarcal, no qual o marido e pai é chefe, De novo, cada um tem seu papel, mas, curiosamente, o da mulher é o pior desses papéis, né? Engraçado. A gente sempre perde o sorteio, né? Sempre ali no para o ímpar a gente se ferra e fica com o pior papel. Sempre. Nas páginas 272 e 273, então, a Simone vai dizer: o homem é que ara os campos, constrói as catedrais, combate com a espada, explora o mundo, conquista terras, age e empreende. É por ele que se realizam os desígnios de Deus na terra. A mulher não aparece senão como uma auxiliar. Ela que fica no lugar, a que espera, a que mantém. No casamento, a esposa dá-se ao esposo, que a toma a seu cargo. A relação da mulher com o marido, da filha com o pai, da irmã com o irmão, é uma relação de vassalo. Fidelidade, lealdade são as maiores virtudes humanas da vassala. Doce, humilde e resignada como mulher, é ela em nome de sua raça, de sua linhagem orgulhosa e indomável. Pois é, né, gente? Dá pra ver aí bem a ideia que ele tem desses papéis de gênero, né? Na visão dele, a mulher extrai a sua grandeza, então, da sua subordinação. Olha que incrível esse papel. Mesmo sendo autônoma aos olhos de Deus. Além disso, ele vai mostrar que as mulheres, inclusive, né, ele vai falar isso, e isso vem muito da questão da relação delas com a natureza, ele vai falar que elas têm uma relação mais direta e íntima com Deus que os homens. E as personagens mais importantes de Claudel são mulheres até, o que é meio, né, alguns diriam que é um meio estranho, tipo, nossa, sério, são as personagens mais importantes dele, né? Parece um pouquinho contraditório pra um cara super machista, não é mesmo? Então, não, na verdade, porque pra ele a santidade está na renúncia total, e a mulher é a que tem menos vontade pessoal, que foi feita pra se entregar. Ela está mais perto do devotamento total que devemos a Deus do que os homens, né? Então a mulher, ela é a mártir perfeita, ela se sacrifica totalmente. Ou seja, né? Não é algo positivo.
Mas é isso, como ele tem essa visão de que você tem que se doar totalmente a Deus, a mulher tá mais próxima disso, né? Porque ela já não se vê como um sujeito, né? De qualquer forma. A mulher, para ele, é então o outro absoluto, porque ela é um instrumento de salvação do homem. E isso não é recíproco, né? Ele não é um instrumento de salvação para ela que é o instrumento para ele. De novo, que incrível, né? Esses papéis de gênero. Por isso, a Simone termina essa parte do capítulo, na página 276, refletindo sobre como, na verdade, o Claudel exibe apenas uma versão meio moderna da ideologia cristã dominante. Ela vai dizer: em Claudel, é fazendo-se outro, sou a serva do Senhor, que a mulher se realiza como sujeito, e é em seu para si que ela se apresenta como outro. Em certo sentido, parece que a mulher não poderia ser mais exaltada, mas no fundo, Claudel não faz senão exprimir poeticamente a tradição católica ligeiramente modernizada. Foi dito que a vocação terrestre da mulher não prejudica em nada sua autonomia sobrenatural. Mas, inversamente, reconhecendo-lhe esta, o católico acredita-se autorizado a manter as prerrogativas masculinas neste mundo. Venerando a mulher em Deus, trata-a neste mundo como uma serva. Mais ainda, quanto mais se exigir dela uma submissão completa, mais seguramente será ela dirigida para o caminho da salvação. Devotar-se aos filhos, ao marido, ao lar, à propriedade, à pátria, à igreja, é sua função, a função que a burguesia sempre lhe indicou. O homem dá sua atividade, a mulher sua pessoa. Santificar essa hierarquia em nome da vontade divina não é modificá-la em nada, ao contrário, é pretender fixá-la no eterno. Ou seja, em vez de dizer ali, a mulher é a origem de todo mal, como Monderland pensaria e diria, né, ela é malvada, horrível, pior pessoa, satânica, ele vai dizer ali, não, a mulher é a serva de Deus perfeita, ela é a devota que se dá totalmente a Deus, só para, obviamente, escravizá-la aqui na Terra, né, pra usar isso como justificativa, exatamente o que a Simone diz, tipo, quanto mais você diz que ela vai ser uma santa na outra vida, você pode escravizar ela nessa vida, né. É, porque daí tá tudo bem, né? É. Aí justifica, então tudo bem. Ai, gente. É isso, né? Uma outra forma aí de misoginia bem óbvia, mas que talvez pra época e da forma que ele escrevia não fosse tão óbvia quanto. Ou talvez pra quem é muito religioso não fosse tão óbvia e tudo mais, mas que dá pra gente ver, né? O quão claro é. Aí depois do boy crente, né, nós chegamos em quem? Ele mesmo, claro, o que estava faltando, o boy poeta, né? O precursor de todos os esquerdomachos. André Breton foi um escritor francês, poeta e teórico do surrealismo que viveu entre 1896 e 1966. De origem modesta, ele começou seus estudos na medicina por pressão da família e depois ele entrou para o exército como enfermeiro e lá ele conheceu Jacques Vache, não sei como é que se fala isso, gente. Um jovem sarcástico e niilista que depois, enfim, morreu em circunstâncias suspeitas, mas que foi quem mais influenciou ele no espírito criativo. Em 1919, ele funda a revista Literature, sei lá. E literatura, né? E entra em contato com o fundador do dadaísmo. E daí ele viveu principalmente da venda de quadros da sua galeria de arte e fez com que o surrealismo se tornasse um movimento europeu que abrange todos os domínios da arte e coloca profundamente em questão o entendimento humano e o olhar dirigido às coisas ou acontecimentos. Ao longo da sua vida, ele lançou ensaios, manifestos em torno de 11 obras de poesia. E a Simone vai começar falando, então, né, que apesar do abismo que separa o mundo religioso do Claudel, que era isso que a gente estava falando antes, do universo poético do Breton, os dois consideram a mulher como um elemento de perturbação que arranca o homem do sono da imanência, e que esse poeta ele considerava a mulher um enigma a ser desvendado, e é bem aquele estereótipo que a gente já falou, né, no episódio anterior, tal, dos homens verem as mulheres como super difíceis de entender, blá blá blá. E na página 306, então, ela coloca algumas passagens das obras dele, onde ele fala sobre mulheres que ama, se referindo a elas como um mistério a ser decifrado. E ele vai falar, eras a própria imagem do segredo, e o ser único que nos é dado ver o último avatar de esfinge. Então, acho que com isso vocês já podem imaginar um pouquinho da problemática da escrita dele, né?
Sim, velho, eu achei bem engraçado e extremamente brega que ele vai dizer que a mulher é poesia. Gente, eu consigo imaginar muito que esse cara é o tipo de cara que hoje em dia falaria: ai, venha posar nua para mim aqui na minha casa, eu vou tirar umas fotos suas, porque você é poesia. Eu vou fazer uma poesia com o seu nome. Sim. Ai, fica aí na janela fumando um cigarro enquanto eu tiro essa foto, que depois eu vou colocar em preto e branco e postar no meu Instagram, falando que você é como poesia. Enfim, eu acho que... gente, os discursos continuam os mesmos, só muda o formato, né? Acho que hoje em dia ele seria total esse cara, sabe, gente? Então... e além disso, ele vai falar muito sobre esse amor romântico, né? Porque pro Breton, a mulher se realiza através do amor romântico. Seria no amor que ela estaria aceitando o seu destino singular. E a gente sabe que é sempre, né, complicado ficar exaltando aí o amor romântico dessa forma, porque as mulheres... porque para as mulheres essa romantização vem com várias problemáticas, né? E esse romantismo exagerado, com certeza, é criado em torno de vários mitos misóginos, de várias coisas, né, irreais sobre as mulheres, que a princípio estariam cultuando e adorando essas mulheres, mas no fim servem para nos prender em relacionamentos horríveis e, né, continuam sempre nos vendo como esse outro, como você falou, que é tão difícil de decifrar, que é tão, ela é poesia, tipo, não, velho, ela é um, né, fucking ser humano, amigo. Então, tipo assim... E aí, na página 308, a Simone coloca um exemplo desse super romantismo do autor, né, que diz: o amor recíproco é o único que condiciona a magnetização total sobre a qual não há domínio possível, que faz com que a carne seja sol e marca esplêndida na carne, que o espírito seja nascente sempre jorrando, inalterável, sempre viva. Além disso, ele vai falar muito sobre a mulher ser única, ser carnal e artificial, natural e humana. Ou seja, ele vai falar bastante daquela questão da figura ambígua, que a gente falou bastante no outro episódio, né? Que, tipo, ela é carnal, mas ela também é, ela é artificial, também é natural, entendeu? Ela é única, mas também é carnal. Ela é humana, mas, ela é também uma coisa transcendente, que é a poesia, sabe? A gente é tudo, né? Convenhamos. E, sim, ele vai falar muito sobre a mulher ser a beleza que só é revelada através da paixão. Segundo ele, só pela mulher há beleza no mundo. E a mulher seria a mediadora entre o homem e a natureza, o que volta muito também para a questão do mito da natureza, que a gente já falou antes. E a Simone, então, vai falar na página 310. Para todos os poetas, ou quase, a mulher encarna a natureza, mas segundo Breton, ela não a exprime somente, liberta, porque a natureza não fala uma linguagem clara. É preciso penetrar-lhe os arcanos para aprender sua verdade, que é a mesma coisa que sua beleza. A poesia não é simplesmente o reflexo disso, mas antes sua chave, e a mulher aqui não se distingue da poesia. Além disso, a mulher seria vista também, claro, como não poderia deixar de ser, como a única salvação dos homens. Segundo ele, ela deveria salvar toda a humanidade. O que, né, assim... Sem pressão, galera, de novo, sem pressão, assim, sim, de boa. Esse negócio de salvadora também me lembrou muito aqueles filmes e séries que tem uma personagem, tipo, Maniac Pixie Dream Girl, sabe? Que é, tipo, o único propósito dela tá ali naquele filme, naquele roteiro, é pra salvar o protagonista, né, homem, de alguma forma, pra transformar a vida dele em algo mais interessante, pra dar um propósito pra ele, mas não pra ter uma história sua, né, própria, de verdade, dessa mulher. Então, sim, total. Isso vem muito nessa questão, né, que a gente até já falou bastante no outro episódio, em outros, sobre a musa, né, a musa que inspira o cara, que ela não é uma pessoa de verdade, ela é uma coisa que tá ali pra inspirá-lo, né, E o pior é que tanto ele quanto muitos desses caras, assim, eles têm até boas intenções com essas representações, sabe? Isso tudo... Pra eles é uma coisa positiva, são elogios, mas na prática a gente sabe que não acaba sendo bem assim. Por isso que eu acho que ele, depois vai ter o próximo, ele é um dos menos piores ali, mas ainda é extremamente brega e extremamente, né, mistifica as mulheres e tal. Mas dá pra ver que a intenção, diferente dos anteriores, ela ainda é meio que uma intenção, tipo,
genuinamente boa, mas não deixa de ser misógino, né? Pois é, e chega a ser interessante, porque, tipo, diferente dos outros autores, o Breton vai demonstrar que ele compreende que a mulher é oprimida, mas de qualquer forma, né, ele ainda tá mistificando ali aquela figura feminina, acreditando que devemos ser as salvadoras de todos. Então, na página 312, a Simone dá um exemplo dessa compreensão do autor, citando uma obra dele onde ele fala: se a mulher se apresenta hoje como inadaptada, mal equilibrada, é em consequência do tratamento que lhe afligiu a tirania masculina, mas ela conserva um poder milagroso pelo fato de mergulhar suas raízes nas fontes vivas da vida, cujos segredos os homens perderam. Ou seja, ele entende que existe uma opressão masculina, que se a mulher tá meio, né, fudida ali na vida é porque ela foi oprimida, mas ele continua falando desses mitos relacionados à natureza e representando a mulher como o outro nas suas obras. Ela não é um sujeito com a sua vida própria. Sim, a Simone ela vai resumir isso muito bem, né? E ela termina de falar sobre o autor na página 313, dizendo que, sendo a perspectiva de Breton exclusivamente poética, é exclusivamente como poesia, portanto, como outro, que a mulher é nele encarada. Na medida em que nos interrogaríamos do destino dela, a resposta estaria implicada no ideal do amor recíproco. Ela não tem outra vocação senão o amor, e isto não constitui nenhuma inferioridade, porquanto a vocação do homem é também o amor. Entretanto, gostaríamos de saber se para ela também o amor é a chave do mundo, revelação da beleza. Encontrará ela essa beleza em seu amante ou em sua própria imagem? Será ela capaz da atividade poética que realiza a poesia através de um ser sensível ou se restringirá a aprovar a obra do homem? Ela é a poesia em si, no imediato, isto é, para o homem, não nos dizem se é o também para si. Breton não fala da mulher enquanto sujeito. Verdade, beleza, poesia, ela é tudo. Uma vez mais, tudo na figura do outro, tudo exceto ela mesma. Eu achei isso bem foda, isso resume muito bem, assim. Esse fim é muito bom, porque é isso que a gente já falou várias vezes, né? Tipo, porque a mulher é linda. Porque a mulher é linda, a mulher é maravilhosa, a mulher é a poesia, a beleza, não sei o que lá, mas não é um ser humano autônomo como você, né? Você que é o homem. Não é um sujeito. Não é um sujeito como você, né? E aí a gente chega no último e o mais de boas de todo, né? Que inclusive a gente apelidou de feminista por causa disso, que é o Stendhal. O nome é meio estranho, enfim. Que ela chama de Stendhal ou romanesco do verdadeiro. E é muito interessante porque ele é o mais antigo dos escritores que a Simone analisa, né? O Henry Marie Boyle, mais conhecido como Stendhal, foi um escritor francês que viveu entre 1783 e 1842, ou seja, ele é de um século antes daqueles outros ali que a gente tá analisando, né? Ele foi do exército em 1800, mas depois ele saiu em 1801, se apaixonou pela Itália, onde morou por alguns anos, e depois morou em Paris, onde começou a cultivar ambições literárias. Por causa das dificuldades financeiras, voltou a ocupar cargos do exército, mas em 1814, com a queda de Napoleão, ele se exilou na Itália. Ele publicou seus primeiros livros de críticas de arte sob o pseudônimo de L.A.C. Bombet, e em 1817 apareceu Roma, Nápoles e Florença, um ensaio mais original, onde mistura a crítica com recordações pessoais, no que utilizou por primeira vez o pseudônimo de Stendhal. Stendhal, não sei como é que se diz, enfim. O governo austríaco acusou-o de apoiar o movimento independentista italiano. Então ele abandonou Milão em 1821, passou por Londres e se instalou de novo em Paris, quando terminou a perseguição dos aliados de Napoleão. Ele estabeleceu seu renome de escritor graças à Vida de Rossini e a duas partes de seu Racine e Shakespeare, autêntico manifesto do romantismo. Em 1828, sem dinheiro nem sucesso literário, tadinho, solicitou um posto na Biblioteca Real, que não lhe foi concedido. Afundado numa péssima situação econômica, o reconhecimento da sua obra só se iniciou cerca de 50 anos após a sua morte. Então, véi, tadinho, viu? Ele é o mais de boa dos caras que a gente vai analisar aqui e o que mais se fudeu, cara. O bicho só foi reconhecido depois de morrer. Fiquei com pena. Foi triste. Apesar de ser o mais antigo, então ele é o mais sensato, né? Convenhamos.
E basicamente a Simone vai falar várias coisas positivas sobre as obras dele, assim, ela fala bem... Na verdade, ela basicamente não fala coisa negativa, assim. Eu consegui até identificar algumas coisas que poderiam ser meio negativas, mas ela vai ressaltar principalmente os positivos e que a maior diferença entre os outros autores é que ele consegue representar as mulheres como seres humanos e não como figuras místicas. Uau! Que incrível! Meu Deus, Letícia, como ele fez isso? Ele foi o único... Não, tô brincando, gente. Não o único na história da literatura. Mas o único desses 5 que ela tá analisando, né? Então, ele é o mais de boa aí. Em comparação com os outros 4 escritores, né? Simone vai dizer, então, na página 314, que ao sair desses carnavais em que a mulher se fantasia ora de megera, ora de ninfa, estrela de manhã, sereia, é reconfortante chegar a um homem que vive entre mulheres de carne e osso. Porque assim, era tão difícil, galera, sabe? O cara tava fazendo em 1800 lá, enfim. Viu? Quando a gente fala que não faz mais que sua obrigação. E nas obras de Stendhal, né, elas são muitas vezes inspiradas em mulheres. E é muito interessante, porque daí a Simone vai falar que ele se inspira em mulheres, mas ele não crê, tipo, em mistérios femininos, sabe? Nem numa essência que define a mulher. E pra ele a ideia de um eterno feminino era ridícula. E ele reconhece que a falta de gênios femininos vem do fato da sociedade não dar oportunidades para mulheres e acredita que as mulheres deveriam receber a mesma educação que os homens, olha só. O que eu achei bem à frente do tempo dele, assim, convenhamos. Bastante. E na página 315, a Simone vai falar que, para o autor, elas não são nem anjos, nem demônios, nem esfinges. São seres humanos que costumes imbecis reduziram a uma semi-escravidão. O que ele aprecia nas mulheres é autenticidade e liberdade. Ele tem simpatia pelas mulheres que superaram obstáculos nas suas obras e lutaram batalhas contra a opressão. Além disso, ele vai ver as mulheres como menos corrompidas pela sociedade, o que tornaria elas mais generosas do que os homens, que de certa forma faz sentido, né? Se você for pensar assim que por sermos mais oprimidas, acabamos sendo mais empáticas com os outros seres humanos. Ou até mesmo com, por exemplo, animais, enfim, outros seres explorados. Toda essa coisa assim. das mulheres serem, né, a maioria das pessoas vegetarianas, veganas também. Acho que vem muito disso. Sim. Não falando que mulheres são seres superiores. Assim, né? A gente sabe que são. Mas assim, não porque a gente tem uma capacidade incrível e sobre-humana de ser empática, mas sim porque, de fato, você ser oprimida em algum ponto por alguma coisa acaba realmente muitas vezes te fazendo, né, ter um pouco mais de solidariedade e empatia por outras pessoas que são oprimidas por outras coisas, né? E assim, eu fiquei meio assim nessa parte que ela fala que ele gosta das mulheres que superaram obstáculos, porque eu fiquei pensando se isso não poderia ser uma forma meio de romantizar essas dificuldades, sabe? Tipo, ele acha lindo que a mulher passou por todas essas coisas. Tipo, eu entendo o ponto dele, né? Mas eu também sempre fico com um pouco desse receio, que é bem esse rolê meio feminista mesmo, sabe? Do tipo, ai, que lindo a mulher feminista que tá batalhando pelos direitos dela, sabe? Tipo, dar uma romantizada. Ou nisso, ou tipo, nas merdas que ela passou, sabe? Meio tipo Sansa Stark também, em Game of Thrones, quem lembra, né? De quando essa série existia, eu não gostaria de lembrar no momento, né? Mas lembrando agora... Vamos lembrar só dos livros. Vamos lá, galera. Vamos lembrar dos livros. Se bem que isso aqui é mais na série, né? Mas enfim. Ela sofre pra caralho e aí depois ela vira uma personagem foda porque passa bem essa ideia de que, tipo, a Sansa sofreu muito, ela foi abusada de diversas formas, então ela virou fodona, sabe? Tipo, tem muitos homens que tentam fazer isso e eles acham que isso é valorizar a mulher, sabe? Tipo, isso é apoiar ela, tipo, contra a opressão dela e tal, quando muitas vezes pode só ser meio que uma romantização, assim. Uma justificativa. Tipo, a Sansa foi estuprada, mas depois ela vira fodona, então tá tudo bem, galera. Olha só, então era só um estupro pra eu virar fodona. Tipo, fica muito estranho quando você para pra pensar, sabe? Ai, mas é isso, assim, tipo, pra mim eu fiquei pensando que isso podia ser uma questão também. A Simone não chega a super problematizar, até porque eu acho que, né, se você for considerar com os outros também... É aquilo, velho, o padrão é tão baixo, gente, que... E ela vai falar também que, pra ele, as mulheres não teriam consciência de si mesmas, e aí o amante seria a testemunha através de qual a riqueza secreta delas seria revelada, o que acaba ainda sendo um pouco da visão de que a mulher precisa de um homem, assim, de certa forma, mas...
Eu acho que isso não chega a ser tão problemático, porque ao mesmo tempo que ainda tem essa visão masculina, ele ainda consegue fazer as mulheres serem seres humanos nas obras dele, o que pra aquela época e até hoje, convenhamos, já é bastante. Sim. É triste, mas é tipo, verdade. Claro que ainda é um olhar masculino, né? Então nunca vai ser 100%, nossa, super nos representando bem, assim. Mas a autora vai falar muito sobre como ele consegue ser romântico, porque, né, ele é ultra romântico e tal, as obras dele são super romances e tal. E ainda assim defender que as mulheres tenham seus próprios destinos como personagens. Não é como se ele achasse que é o romantismo, então o destino dela tem que ser só o destino do homem, sabe? Pra ele, a mulher tem que se emancipar e o amor não perderia com isso. O que eu achei bem interessante. Tipo, ele diz que o amor entre o homem e a mulher não vai ficar pior se a mulher for um ser humano autônomo. Muito pelo contrário, né? Aí na página 324, a Simone diz, então... É notável que Stendhal seja um tempo tão profundamente romanesco... e romanesco significa romântico, tá? Tipo, de uma certa forma, tipo, diz respeito ao romance, que é uma palavra meio estranha, mas enfim. E tão decididamente feminista. Habitualmente, os feministas são espíritos racionais que adotam em todas as coisas o ponto de vista do universal. Mas é não somente em nome da liberdade em geral, como também em nome da felicidade individual que Stendhal reclama a emancipação das mulheres. O amor nada terá a perder com isso, pensa ele. Ao contrário, será tanto mais verdadeiro quanto, sendo a mulher um igual para o homem, poderá entendê-lo mais completamente. Sem dúvida, algumas das qualidades que apreciamos nas mulheres desaparecerão, mas seu valor provém da liberdade que nelas se exprime, e essa liberdade se manifestará de outras maneiras e o romanesco não se dissipará do mundo. Dois seres separados, colocados em situações diferentes, defrontando-se em sua liberdade e procurando a justificação da existência. Um através do outro viverão sempre uma aventura cheia de riscos e de promessas. A realidade humana basta-lhe. A mulher, a seus olhos, é simplesmente um ser humano. Os sonhos nada poderiam forjar de mais embriagante. Isso eu achei bem interessante, porque essa visão de que, tipo, cara, os relacionamentos entre homens e mulheres seriam muito melhores se a gente fosse livres, entendeu? Se a gente não fosse oprimidas por eles. Isso faz muito sentido, porque se você parar pra observar até aqueles outros autores misóginos ali que falaram, por exemplo, que a mulher castra o homem no casamento, que ela é horrível pro homem no casamento, tipo, óbvio que eles estão tendo uma visão super machista e misógina, mas sim, de certa forma, assim, a nível individual, não falando no nível de classe coletivo dos homens, mas a nível individual, um relacionamento monogâmico, patriarcal, tradicional, etc., realmente não é muito positivo nem para os homens, sabe? Também pode ser uma coisa ruim pra eles. Que eles também podem se sentir, tipo, presos, tipo... Não tem uma liberdade meio que... Óbvio, né? Eles têm a liberdade deles de poder trair, poder fazer o que quiserem, porque a sociedade deixa. Mas num nível individual, de fato, poderia ser muito melhor se não tivesse toda essa opressão das mulheres, sabe? E esse cara tava vendo isso já em 1800 isso e lá vai bolinha, entendeu? Eu fico muito chocada como ele consegue ser muito sensato pra um cara da época dele. Na verdade, assim, tipo... Na verdade, 1700 e pouco até 1800 e pouco, né? Que ele viveu. E é muito, tipo, real. É uma visão muito interessante mesmo, sabe? É muito o que a gente tem... Uma visão bem moderna até, né? Tipo... de você ter essa noção de que os relacionamentos só vão se beneficiar das pessoas estarem em pé de equidade, né, de mais equilibrado e tudo mais, e que isso só vai ajudar realmente o amor. E eu acho legal porque ele quebra um pouco com essa visão de, tipo, tem como você ser romântico sem você ser, tipo, todo, o boy poeta, escroto e tal, sabe? E sem você, tipo, mistificar as mulheres. Exatamente. Resumindo. E assim a gente terminou essa parte que fala sobre os escritores, galera. E as últimas páginas do capítulo, elas são só um resumão de toda essa análise, né, que a Simone faz. E ela vai dizer que, em todos os casos, a mulher aparece como outro, privilegiado, através do qual o sujeito se realiza. Uma das medidas do homem, seu equilíbrio, salvação, aventura e felicidade. Eu achei isso bem interessante, porque fala... mostra muito aquela coisa, tipo assim, quando o cara tá escrevendo sobre a mulher, diz mais sobre ele, tá ligado? Uhum. E segundo a autora, o outro é singularmente definido segundo o modo singular que o um escolhe para se pôr. Todo homem afirma-se como uma liberdade e uma transcendência, mas não dão todos os homens o mesmo sentido a essas palavras. Ela vai falar isso na página 325, né?
E daí ela vai explicar que, tipo, pra cada autor, essa transcendência seria uma coisa diferente, entendeu? Por isso que eles são misóginos de forma diferente. Aí que vem a origem. Por exemplo, pro Motherland, a transcendência é um estado, e ele é o herói que está no céu e a mulher vegeta na terra. Pro Lawrence, a transcendência está no falo. Pro Claudel, só Deus transcende. O resto ali, não transcende, mas a mulher ainda é inferior. Pro Bretton, a mulher que representa essa transcendência, né? Por isso que ele, tipo, super cultua ela. E pro Stendhal também, de certa forma, mas seria nas relações recíprocas que as liberdades se realizariam. Então eu achei isso muito massa, assim, achei muito interessante. É uma visão mais complexa sobre essa misoginia deles, né? Que não é uma misoginia só por ser, mas tem muito a ver com como eles entendiam essa questão, né? Da transcendência, da liberdade, do que era o ideal pra eles. Sim. E na última página ela vai terminar falando, então, na última página desse capítulo, né? Para cada um deles, a mulher ideal será a que encarar mais exatamente o outro, capaz de o revelar a si mesmo. Em todo caso, exige-se da mulher a renúncia de si mesma e o amor. Elas ajudariam os homens a cumprirem seus destinos. Definindo a mulher, cada escritor define sua ética geral e a ideia singular que faz de si mesmo. É também nela que muitas vezes ele inscreve a distância entre o seu ponto de vista sobre o mundo e seus sonhos egotistas. Que foi exatamente o que a Letícia falou. Na verdade, o que os caras transparecem, assim, quando eles escrevem sobre as mulheres, é, tipo, o que eles acham deles mesmos e o que eles acreditam, né, que eles mesmos meio que deveriam ser ou como eles alcançariam o que eles deveriam ser, né. E depois disso tudo, a gente só pode terminar deixando uma pergunta. Será que os homens não deveriam ser proibidos de escrever sobre as mulheres? Fica aí a dúvida, gente. Brincadeira, gente. Ou será que não, né? Não sei. Fica aí a dúvida. Assim, alguns fazem um trabalho legal, sabe, gente? A gente não tá falando que todos os caras que escrevem sobre um ponto de vista feminino ou história sobre mulheres vão fazer coisas escrotas. Só que é isso, exige muito do cara, tipo, se colocar na nossa posição e com certeza, por exemplo, se a gente estiver falando de uma série, de um filme, de uma coisa que tenha toda uma sala de roteiristas por trás, né? E sei lá, um cara vai pegar um projeto que vai falar a história de uma mulher, tipo, seja um personagem fictício ou real, tipo, sei lá, um documentário sobre uma mulher ou alguma coisa, uma história de uma mulher que existiu de verdade, né? Obviamente tem que ter mulheres nessas produções, né? Senão, sim, gente, isso é o mínimo. realmente... E a gente percebe muito claramente quando não tem, assim. É, tipo, extremamente óbvio. E não é essa questão, tipo, a gente brinca, né? E, assim, eu não sou 100% contra, né? Proibir homens de escreverem sobre mulheres. Mas o que eu acho interessante que a Simone traz nesse capítulo é que é justamente isso. A gente tem essa visão que o cara tá falando mais sobre ele, sobre o ego dele, quando ele tá falando do outro, né? E a gente não tem isso na sociedade. A gente vê como, tipo, ele tá definindo que aquilo ali é aquilo ali, porque as narrativas são feitas por homens, então a gente vê os filmes, as séries, os livros e tudo mais. O cara tá falando aquilo ali, então é aquilo ali. A gente não entende como uma complexidade de que ele tá definindo o outro através daquilo que ele queria ser e do ego dele. a gente não para pra analisar isso. A gente vê como uma verdade absoluta, né? E esse que é o problema. Daí você entra naquela questão do problema da narrativa única, do problema de que a gente ter só essa visão, sabe? Se os caras querem ter essas visões... E sempre vão existir essas visões misóginas, escrotas deles, porque sempre vão existir caras misóginos, etc. Pelo menos enquanto o patriarcado existir. Mas, assim, a única forma que eu consigo ver de solucionar isso é ter também as narrativas feitas por mulheres, né? E como a Isabela falou, tipo, uma série, um filme, essas grandes produções terem mulheres também por trás delas, né? Porque, convenhamos, gente, já deu de homens definindo o que são mulheres. Eu não aguento mais. Exato, tipo, a gente não acredita naquela coisa super totalizante, tipo, lugar de fala, então o homem nunca pode falar nada sobre o que é uma mulher e o que uma mulher passa. Não, ok, ele pode até, sei lá, querer escrever uma história sobre isso. Isso a gente tá sempre falando, assim, no ramo mais da ficção, né? De querer escrever uma história sobre isso, uma personagem feminina muito foda e tal. E tem uns caras que conseguem fazer isso, sabe? Por exemplo, o Stieg Larsson tá aí, que ele escreveu a maravilhosa Lisbeth, então, que eu amo de paixão, enfim.
Mas é o isso. próprio George precisa... R. R. Martin também, né? As personagens precisa... dele são bem complexas. Precisa de muito cuidado, muito estudo e tentar ver por um outro lado que eles passaram a vida inteira não vendo, né? Então... Sim, é que a literatura e a escrita tem muito isso, né? Você tem que se colocar no lugar do outro, você tem que fazer muita pesquisa e tal. E na maioria das vezes os homens não fazem isso. E, enfim, continuo reforçando que é muito importante a gente sempre dar essa voz às mulheres e, enfim, assistir coisas, ler mulheres e, obviamente, consumir conteúdo feito por mulheres, porque, né, ainda tá em falta e a gente sabe. Sim, isso, gente. Chegamos ao fim desse capítulo. E daí agora só falta mais um. Só falta mais um. Próximo episódio. Pra acabar o livro, gente. Acabar esse primeiro volume do Segundo Sexo. Sim. E pra terminar o episódio, eu vou ler os comentários das nossas ouvintes, né? Que a gente tá sempre fazendo isso no final de cada episódio. Ler alguns comentários lá do nosso Instagram. O primeiro, ele foi feito no post sobre mitos relacionados à maternidade, pelo perfil @liegn9. Aí ela falou: seria interessante um post relacionando esses mitos com recentes cursos e vivências do sagrado feminino, que geralmente envolvem a reconexão com a natureza, vista como parte da essência real de ser mulher. Achei interessante também. Aí eu confesso que eu não conheço tanto sobre o sagrado feminino pra opinar, mas de fato, com certeza reforçam alguns mitos, né? E quando a gente tá tentando quebrar eles... Eu não gosto daquelas coisas tilelê, quando as pessoas começam, porque a energia feminina e a energia masculina, eu fico, Aí eles tentam desvencilhar isso, tipo, do patriarcado e do machismo, falando, não, mas não quer dizer que só a mulher tenha essência feminina e só o homem tem essência masculina, mas eu fico, um pouco complicado desvencilhar, eu entendo, mas eu fico um pouco, tipo... Essa é toda a crítica que eu vou fazer aqui, Ok, tipo... Se você diz... Não, é porque eu realmente não conheço tanto, é como a Letícia falou, né? Eu não poderia fazer uma crítica super embasada sobre, por exemplo, o sagrado feminino, sem ter muito conhecimento sobre, né, gente? Eu não fico por aí criticando coisas que eu não sei. Geralmente. Mas eu acho complicado, porque usa muitos esses signos que estão nesses mitos que a gente já falou que são nocivos. E daí, tipo, é complicado. E também... É que nem a gente tentar reformular as palavras, tipo, vadia e essas coisas, sabe? Tipo... E também não, é uma coisa boa. Que a Isa tava até comentando em algum clube do livro esses dias, que era, tipo... A Isa, a feminista, tá? Sou eu, Isabela, falando, pra não parecer, sei lá, que é a Letícia falando sobre mim. Sim. Que ela tava comentando que o problema de muitas Isabelas no mundo. Que é essa questão muito do tipo, e aprender essas coisas, tipo bruxinha e tal, sabe? Aprender tarô, astrologia. Gente, eu adoro essas coisas, não estou falando contra elas. Mas que isso pode servir muito pras mulheres, às vezes, como, tipo... um sedativo político, sabe? Tipo, talvez ela não seja a mulher super do skincare, que quer saber tudo de maquiagem e moda, não sei o que lá, mas, ela quer saber tudo das plantas, ela quer saber tudo dos cristais, ela quer saber tudo tipo de coisas assim, sabe? Em vez de, por exemplo, então, eu tenho opiniões... estudar outras questões mais políticas, sabe? Tenho opiniões mistas sobre isso, porque eu acho que, por um lado, eu sou super a favor de resgatar saberes ancestrais e tudo mais, porque eu acho que é muito importante, eu acho que o ser humano hoje em dia é muito... desconectado disso. Sim. Mas ao mesmo tempo existe uma mistificação e assim, né, aquela coisa, só as mulheres que estão indo praticamente atrás desses conhecimentos. Sim. E por outro lado, o capitalismo que coopta tudo, né? Uma coisa é você ir atrás dos saberes ancestrais, outra coisa é você, vou comprar essas ervas, vou comprar esses cristais, uma coisa, sei lá, uma coisa super cara que estão vendendo justamente pra esse público. Tudo vira produto, né? A gente Enfim. foi lá pra Chapada dos Veadeiros. Que mais Nossa, a isso? Chapada é a meca. Gente, quem já foi assim, eu amo a Chapada dos Veadeiros. De novo, não falando mal de nada disso. Eu adoro a Chapada dos Veadeiros. E eu acho essas coisas têm uns sentidos profundos e tal, muito legal. Mas a gente sabe que é a meca de vender bugiganga falando que é espiritual e que é cristal pra sei lá o que, só pra ganhar dinheiro, né? Mas enfim, a gente entra aí em outras questões, vamos para o próximo comentário. O próximo comentário, ainda desse tópico, a Larissa Om-Yoga falou: ouvi hoje esse podcast, aprendi muito como sempre, super relevante falar sobre o sagrado, muito importante saber separar esse endeusamento e romantização do que precisa ser dito e pensado pelas mulheres.
até me inspirou de fazer um post sobre isso também. Parabéns, manas. Achei bonitinho, porque a gente Achei inspirou fofo. ela. Achei fofo. E por último, também foi uma DM que foi super bonitinha, que inclusive foi aquela lá que eu mandei no grupo da família, né? Que foi a Bruna, uma ouvinte nossa, que ela mandou. Obrigada por essa libertação, por tanto conteúdo e entrega. Todo dia acordo cedo antes dos meus filhos só para acessar e ouvir os episódios do podcast. Tem mudado minha vida, sou mãe de 2 meninos, vejo agora uma outra perspectiva de como criá-los. É fundamental para nós mulheres o trabalho de vocês. Nossa, essa mensagem eu achei muito bonita, gente, então eu vou terminar. Essas mensagens de vocês me fazem chorar às vezes, gente, porque elas são muito fofas. Dependendo se eu estiver mais sensível no dia, assim. Eu vou salvando choro. E vou, tipo... Ai, quando eu não estiver bem, é bom olhar pra elas, assim. Exato. Tipo, por que continuar? Daí tem essas mensagens bonitinhas. Porque quando a gente se sente, sabe, cansada, esgotada, cheia de coisa pra fazer, tipo... Porque, né, como vocês sabem, a gente trabalha também, além de fazer o podcast. Então, tipo... E isso aqui também é um trabalho que consome muito do nosso tempo. Consome então, quando a gente bastante, tá, gente. Muito, bastante. Então, quando a gente tá bem desanimadas ou desmotivadas ou cansadas, realmente essas mensagens trazem muita alegria pros nossos coraçõezinhos. Porque a gente pensa, pô, velho, se a gente tá mostrando coisas pras mulheres que elas talvez não tivessem visto antes, pra uma mulher que seja, saca? Isso já tá causando uma diferença, nem que seja mínima. Já vale a pena. E é isso, gente. Chegamos aí ao final do episódio. Isa, você tem os recados finais? E agora pros recados finais, galera. Nos sigam lá nas redes sociais, Instagram, @opessoalepolítico, Twitter, @opessoalpodcast. E se quiser mandar um e-mail, pode enviar para opessoalepolítico@gmail.com. Mande seus feedbacks e comentários por lá pra gente ler eles aqui nos próximos episódios, assim como a gente acabou de fazer. Pois é, e como a Isabela ressaltou que esse aqui não é, né, nosso trabalho oficial, é sempre bom dizer que a gente ainda tem a nossa campanha recorrente lá no Apoia-se. Você pode doar 2, 5, 10 reais, o que tiver sobrando aí no seu orçamento. Você pode apoiar uma vez, você pode apoiar recorrente. Então, tipo, se você quiser apoiar todo mês, legal. Se você tiver esse mês e ir lá apoiar mês que vem, você pode cancelar, tipo, é tranquilo. Nós já temos mais de 40 apoiadoras incríveis, que nos ajudam a melhorar cada vez mais, né, a qualidade desse podcast, e ainda concorrem todo mês a um livro feminista, e além disso, o dinheiro do financiamento coletivo, a gente também consegue realizar doações mensais para a ONG Mulheres da Luz, que trabalha com mulheres em situação de prostituição. Não é uma doação muito grande, mas sempre que sobra alguma coisa, a gente consegue doar um pouquinho. Então vão lá, apoia.se/opessoalepolítico e apoiem nosso trabalho se vocês tiverem interesse, se vocês gostam. Se você puder, considere nos ajudar. Se não puder, tudo bem, só de você ouvir até aqui, porque foi bem longo de novo. Mas, gente, o próximo é pequenininho, a gente jura pra vocês que é um capítulo pequeno e vai ser um episódio bem menor, enfim. E se você puder também compartilhar os nossos episódios nas redes sociais, os nossos posts, tudo mais, isso tudo já ajuda pra caramba, gente, porque cada vez que você compartilha um pouco, pode chegar numa pessoa que nunca viu, entendeu? Que pode se interessar, que pode gostar, enfim. Essa é uma forma muito bom. De graça também de apoiar nosso trabalho. É uma forma rápida, gratuita, fácil de fazer isso, então se vocês fizerem isso aí, a gente já agradece muito. E também se vocês forem lá no Orelo e ouvir por lá, em vez de ouvir em outras plataformas, a gente também já agradece muito, porque isso nos dá uma ajudinha. Então, obrigada por ouvirem até aqui. Fiquem em casa, se puderem, né? Fiquem seguros. Eu falando isso aqui enquanto tô saindo pra trabalhar já. Enfim, gente, a gente sabe que é complicado, mas se puderem, fiquem em casa e até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigada por ouvirem. Até a próxima. E lembrem-se, não mistifiquem mulheres. Nós somos seres humanos. Isso aí. Se vocês querem ficar com uma mensagem desse episódio gigantesco, é essa. Escrevam sobre mulheres. Se vocês forem, né, pessoas que escrevem e tal, e criam coisas assim, escrevam sobre mulheres reais, da vida, sabe? De carne e osso. E é isso. Não nos mistifiquem. Pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.